Senhor presidente, deputado Manuel Duca da Silveira, senhores deputados e deputadas. Lá vem confusão muito. Ontem, deputado Eli, eu recebi um grupo de pessoas que estão com seus entes queridos doentes, com determinação judicial para o Estado dar o medicamento, que é doença maligna, neoplasia maligna, e o secretário de Saúde se recusa a cumprir a decisão judicial. Eu inicio dizendo que o Estado, quando se recusa a dar o tratamento do cearense, ele está decretando a pena de morte desses pacientes. É a pena de morte oficializada através da omissão do Estado em não atender à decisão judicial. Eu inicio com esta afirmativa para remontar aqui, deputado Eli, que falta de dinheiro, deputado presidente e deputado Zé Sarto, não é. Falta de recursos não é. Todos sabem que em 2013 o governo do Ceará comprou os escombros, os restos mortais, deputado Eli, ferro velho, chamado usina de Barbalha. Hein? A usina do Cariri, aquela usina de etanol, chamada usina Manuel Costa Filho, localizada em Barbalha, desativada que estava desde 2004. Deputada Eliane, o Estado do Ceará participou do leilão, tirou do cofre público 15.600.000 por um monte de ferro velho. E agora, confessa que está fazendo uma corretagem de venda. Como é? E aí se eu tiver errado, os que tenham votado como eu, me reprimam e me corrijam. Talvez tenha sido o único voto contra a aquisição deste equipamento. O deputado Eli fez questionamentos, mas terminou se convencendo que poderia ser um bom negócio para o Estado. Estive lá, deputado, me permite só um minuto. Estive lá, e bati fotos deste monte de ferro velho daqui. Deputado, me permita só uma observação rápida. O deputado, ele está já daqui a pouco. Ok. Um monte de ferro velho, sob proteção do Estado, porque agora é equipamento público do Estado, Ceará. Tem uma guarda permanente de uma empresa privada. O Estado do Ceará está pagando para ter este equipamento. Está aqui. E fazendo um papel de corretor, tentando querer justificar o povo do Ceará que fez um bom negócio. Ora, e disse aqui, deputado Sarto, se fosse bom o negócio, os empresários do ramo teriam adquirido este equipamento para continuar no ramo. Os empresários do Rio Grande do Norte, os empresários de Alagoas, os empresários de Pernambuco, os empresários de Sergipe. O Estado do Ceará entrou numa aventura descabida e aqui para nós me leva a imaginar que na intenção de resolver problemas privados. Eu não entendo como é que o governo do Estado do Ceará tenha, na lógica econômica,
buscado a compra de um equipamento desativado desde 2004, que não funciona, um monte de ferro velho, ruínas, utilizando-se de 15 milhões e 600 mil reais do povo do Ceará para resolver um negócio de terceiros. Não era para o Estado do Ceará, o poder público, entrar nessa ou em outras atividades econômicas. Está aqui matéria do jornal de domingo, Jornal Diário do Nordeste. Estado quer ressuscitar a usina de etanol no Cariri. Veja bem, houve uma decisão do governo de que a restauração da usina fique a cargo do empresário que a assuma. Que empresário? Os americanos que inventaram, que estão interessados? Que inventaram aí, a ADES, inventaram os seus dirigentes, que tem uns americanos interessados em ficar com a usina de etanol do Cariri. O Smith já afirmou que a ADES recebeu sinalizações de empresários interessados no empreendimento, entre eles 2 americanos. Eu vou requisitar da Agência de Desenvolvimento do Estado o nome dos empresários e as empresas interessadas. Hoje os Estados Unidos, ele diz, são o maior produtor de etanol do mundo, produzindo combustível, mas por meio de milho. Apesar dessas possibilidades, deputada Eliane Novaes, traz o jornal, consultores e liderança do setor, têm pouca crença de que um projeto de nova usina ou reativação de uma antiga possa vingar na realidade hoje enfrentada pela atividade. Olha que tempestade. Deputado Heitor, quando possível, deputado Eliane. Olha que escuridão. Meu caro deputado Heitor, se for possível. Que o Estado do Ceará meteu o dinheiro do povo do Estado. Que o governo, e aí especificamente o governador Cid Gomes. Vai mais. No contexto atual, não há rentabilidade que justifique a construção de novas usinas. Considerou, no fim do ano passado, a presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, UNICA. A presidenta da indústria de cana-de-açúcar, chamada Elizabeth Farina, diz que, no contexto atual, não há rentabilidade que justifique a construção de novas usinas. A justificativa para a afirmação pessimista é a queda, deputada Eliane Novaes, é a queda das receitas das empresas do setor devido a fortes dívidas das usinas de açúcar. O posicionamento da Elizabeth Farina é reforçado pelo diretor do Itaú BBA, Alexandre Figliolino, consultor da área. Olha o que é que diz o cidadão do Bradesco, do Itaú BBA. Não há retorno para este tipo de investimento. Sentencia o diretor do Itaú, Alexandre Figliolino. Segundo ele, os gastos são altíssimos para a instalação de uma nova usina ou reativação de uma antiga. Isso porque, além dos recursos a serem aportados nas obras da unidade Fabril, existe uma série de outros gastos envolvidos. Quem está dizendo isso, deputado presidente Manuel Duca da Silveira, não é o Heitor Ferrer, não. É um consultor do Itaú BBA, Alexandre Figliolino. Para isso, é preciso investir em infraestrutura, fazer estradas para a logística do açúcar e do etanol, levando da lavoura à usina e desta ao mercado consumidor. Sem contar
em adaptações às legislaturas ambientais e trabalhistas, que envolvem muitos gastos. Além disso, o setor carece de mão de obra, esclarece. Ele reforça que o Ceará não é um produtor tradicional e o clima não está adaptado às variedades da cana hoje utilizada. Para isso, é preciso desenvolver uma variedade específica. Se já é muito difícil nas condições atuais, investir em uma nova usina no centro-sul do estado, que é a maior região, no centro-sul, que é a maior região produtora do mundo, imagine para as regiões que não são as mais adequadas para a atividade, comenta o consultor do Itaú BBA. Portanto, meus senhores e minhas senhoras, ninguém pode achar que o governador do estado do Ceará, deputado Zé Sarto, é o dono da verdade. Que tudo que ele imagina no seu juízo seja bom para o estado. Que tudo que ele idealiza para o Ceará seja para melhorar o futuro das futuras gerações. Quer seja no social, quer seja no econômico, quer seja no financeiro. Este poder tem o poder e deve utilizar-se desse poder de fazer o contraponto, deputado Eli. Governador, Vossa Excelência não acha isso é o que adquirir uma atividade econômica para o Estado, nós estamos na contramão da modernidade? Como é, governador, que o Estado do Ceará vai se utilizar de 15 milhões e 600 mil reais para adquirir escombros, ferro velho, um monte de ferro velho, ruínas, para tentar, deputada Eliane Novaes, encontrar um comprador de um equipamento que está completamente ultrapassado pelo tempo? Governador, esse equipamento é de interesse privado e não de interesse público. A atividade econômica deva ser deslocada. A incumbência de entrar neste mercado é do empresário. Convide o empresário de Sergipe, de Alagoas, para ver se ele tem interesse, governador. Não comprando o equipamento e se posicionando como corretor, com todo respeito aos corretores que sem ele ninguém vive. É corretor de imóvel, é corretor de carro, é corretor das mais variadas atividades. Ainda bem que eles existem. O que eu estou querendo dizer, que este não deva ser o papel de governo do Estado, de secretário de ADES, de governador, de secretário da Agricultura. Nós entramos numa aventura com dinheiro público, e aí me permita a maldade, para certamente solucionar negócios privados. Serei breve. E aí, deputado Eli, vou encaminhar agora, ver essa reportagem, as fotos, encaminhar ao Tribunal de Contas. Aliás, já mandei para o Tribunal de Contas do Estado desde a época da aquisição. E vou reforçar para ter uma resposta desta Corte de Contas, que é quem faz o controle externo dos atos de governo. Deputado. Deputado Eli. Nós, caririenses, e eu não perco as minhas origens, estamos esperando o funcionamento dessa usina. Porque nós votamos aqui para ver a usina funcionar, que foi uma promessa do governo. Eu vi essa usina sendo construída desde a sua fundação, Usina Manuel Costa Filho, que no ano de 1990 tinha 1.600 funcionários e era tida como a redenção do Cariri e Barbalha, a terra dos canaviais. Quando o projeto foi enviado para esta casa, deputado
eu utilizei a palavra, estava aqui o deputado Vasquez Landim, que também mostrou-se extremamente satisfeito com aquele projeto, porque iria reativar uma indústria que estava falida. E eu, inclusive, fiz a seguinte pergunta: ao invés do governo comprar um monte de ferro velho, esse dinheiro não poderia ser aplicado na construção de uma nova usina? Mas acabei votando favorável a esse projeto, como toda a bancada caririense votou, na esperança de ver essa usina funcionando. Questionei aqui o preço, 15 milhões. Questionei a dívida para com os trabalhadores, 25 milhões, as dívidas trabalhistas. E mais os 35 milhões que seriam necessários para que ela voltasse a funcionar. Quer dizer, o governo pagava 15 milhões, tinha mais 25 milhões de dívida trabalhista, e para ela voltar a funcionar seria necessário investimento de mais 35 milhões. Mas a esperança, a ânsia tão grande de ver ela voltar a funcionar, que é a bancada de todo mundo, porque nós somos levados por esse discurso. E o secretário Nelson Martins deu uma entrevista dizendo que os recursos já estavam assegurados. Resumindo, o doutor Roberto Smith, esse mesmo que está implicado no escândalo do BNB por malversação de dinheiro público, foi um dos responsáveis pela compra dessa usina, porque participou do projeto de compra, deu entrevista, falou que ia acontecer isso e aquilo. Então nós caririenses aqui estamos esperando o funcionamento dessa usina. Foi para isso que nós votamos. Veio a promessa que a usina iria funcionar. E aí, não quero dizer que não vai, estamos apenas esperando. Imagine se nós da bancada caririense tivéssemos votado contra. O Cariri ia dizer que Elia Aguiar era contra o Cariri, que a deputada Ana Paula era contra o Cariri, que o deputado Elton Landim era contra o Cariri, que o Cineval Roque era contra o Cariri. Veio uma esperança, veio um compromisso, veio uma palavra que essa usina seria reativada novamente. Deputado Eli, agradeço, e é importante. Concorda? Vossa Excelência, eu agradeço. Deputado, já foi dado 3 minutos a Vossa Excelência. Eu vou só complementar, faltou um minuto, se o deputado Eli me permitir. A deputada Eliane Novaes. Isso, deputado Heitor, isso que o deputado Eli colocou aqui, eu não nasci no Cariri, mas minha família é do Cariri, e meu avô, deputado Eli, deputado Heitor, tinha engenho, era produtor de rapadura. Meu tio Francisco, aí ainda reside em Jardim, também. Então, o meu voto foi favorável, porque era a porta da esperança do Cariri ver essa usina. Então, o meu voto foi um voto de esperança, porque havia, por parte dessas pessoas que querem ver o desenvolvimento econômico da região do Cariri, acontecer de fato. E aí, o nosso voto era nesse sentido. Mas depois que o senhor faz um depoimento desse, me traz essas notícias, isso nos entristece, porque eu estou me sentindo enganada. Porque deu voto na esperança de aquilo acontecer, como o deputado Eli disse, a esperança de todo mundo ver o desenvolvimento do Cariri, e nós não vamos ver isso acontecer. Então, meu voto foi, estou me sentindo enganada com esse seu depoimento. Olha, deputado presidente, vou concluir. Embora eu tenha votado contra, e entendo a posição dos deputados da base, da própria oposição, como a deputada Eliane Novaes, é que quando isso acontece, que nós somos contra, mas que a coisa se concretiza, nós já torcemos a que dê certo. Nós já queremos, deputado presidente Manuel Duca, que na visão do governante, que aquilo dê certo. Mas isso foi em junho, ou foi em maio de 2013. E agora, vem com a desculpa esfarrapada a ADESE, dizer que tem americanos interessados, daí eu vou buscar a matéria através de um requerimento aqui na Assembleia Legislativa, pedindo ao senhor secretário da ADESE
que ele nos mande o nome dos empresários interessados e das empresas americanas interessadas neste extraordinário negócio que o governo do Ceará se transformou em corretor, fazendo serviço de corretagem. Senhor presidente, eu não vou mais hoje tocar sobre o assunto da usina de Barbalha, mas o que foi dito aqui pelo deputado Camilo Santana é como se o equipamento já estivesse funcionando e estivesse gerando tudo aquilo que foi dito há mais de 8 meses. O que foi dito pelo deputado é o que nós queremos, é que a usina deixe de ser escombro, deixe de ser ferro velho, deixe de ser ruína e gere todos esses benefícios econômico, financeiro e social para a região. Está parada, não está sendo feito nada. E vamos solicitar o nome das empresas americanas interessadas no equipamento. Nós torcemos agora que dê certo, mas ela está do mesmo jeito. Senhores deputados, estou com o relatório de uma médica e, da mesma forma que está falando de uma paciente, eu tenho uma relação aqui de 25 pacientes, deputado Roberto Mesquita, portadoras de câncer, que precisam tomar remédio para não morrer de maneira tão precoce, e que o governo do estado se nega a dar. Relatório médico. A senhora Maria Socorro Oliveira Matias tem câncer de pulmão, controlado com o uso de medicamento Tarceva. Está aqui a caixinha, Tarceva. A paciente não está recebendo a medicação, isso é a médica que está dizendo. E vamos pensar aqui, se fosse a nossa mãe, ou nossa irmã, ou nossa filha. A paciente não está recebendo a medicação pela Secretaria de Saúde do Estado, como vinha recebendo anteriormente. Este fato, que é a falta de medicação, coloca a vida da senhora Maria do Socorro em risco, pois a mesma tem doença neoplásica grave, com risco de morte, caso fique sem a medicação. Atenciosamente, doutora oncologista clínica, no dia 13 de novembro de 2013. A família foi à justiça. A justiça determinou que o Estado deu medicamento, deputada Eliana. E ontem os familiares estiveram, está aqui a relação. 25 pessoas que estão com a pena de morte decretada oficialmente pelo Estado. Alegar que não tem dinheiro, o secretário de saúde, deputado, não tem o caso, não pode alegar. Porque quem tira 15 milhões de reais para comprar um monte de ferro velho no Cariri, dizer que não tem dinheiro para comprar Tarceva para dar ao paciente, mas é caro. Caro é a vida. Caro é a vida. Por isso que foram à justiça e o despacho está aqui, mandando dar o medicamento. Mandando dar o medicamento. E o secretário de saúde descumpre a decisão judicial. Ou seja, é a decretação de morte, de pena de morte, que o Estado do Ceará passou a dar a essas pessoas. A dona Maria do Socorro Oliveira Matias é uma das 25 pessoas que estão morrendo em casa porque o Estado não dá o remédio. Nós só podemos compreender isto se fôssemos nós ou um de nós a falta de um medicamento para tratar um câncer de uma pessoa jovem. E chamo o próximo orador inscrito, o nobre deputado Heitor Ferri, no tempo de explicações pessoais do PDT. Desculpe. Disporá de até 5 minutos. Tribuna 2. Tribuna 2 e a tribuna 2. Isso. Senhor presidente, deputado Pierre, deputado Sarto, ontem eu me pronunciei sobre o encontro do governador
com os estudantes e os professores das universidades públicas estaduais. Hoje a deputada Eliane também trouxe o retrato do encontro. Quando muitas vezes a gente faz críticas ao governador, quando clama por uma solução por parte do Executivo, deputado Pierre, é no sentido de contribuir. No sentido, deputado Antônio Carlos, que as partes se deem as mãos. E o nosso papel aqui, no sentido de apaziguar e no sentido de cobrar, porque os segmentos da sociedade estão todos aqui, representados por todos nós, cada um acreditando no seu discurso como a coisa mais clara e onde nós devotamos o nosso trabalho para aquele segmento que nós temos mais identificação, de forma que quando a sociedade tem um problema que busca o poder legislativo, é no sentido de nós aqui apaziguarmos, e Vossa Excelência é um dos engenheiros dessa construção. Vossa Excelência, sempre com uma maneira muito afável, suave, é uma dessas pessoas que nós buscamos também no sentido de, como líder do governo, ver se o governo entende algumas posições que é desconfortável para o governo. Mas a impressão desse encontro de ontem com a classe estudantil e de professores redundou, ao meu ver, num verdadeiro fracasso. Porque houve a ressuscitação dos ânimos, onde a palavra final, deputado Pierre, foi de que, olhe bem, a reportagem traz, o sindicato diz, a greve pode voltar. E isso, para uma universidade estadual, é uma tragédia. O curso, quem vai fazer o curso da UES, que passou agora no vestibular, só em 31 de março, quando as outras faculdades todas já deram início, né? Então, há um prejuízo para os que estão, há um prejuízo para os que vão ingressar nas universidades públicas. O que deixou aí essa impressão não é minha, não é da deputada Eliane Novaes, não é do deputado Antônio Carlos, não é da deputada Fernanda Pessoa. A impressão que se deixou dessa reunião é de que o governador foi prepotente, o governador foi desrespeitoso com os estudantes e com os professores, que o governador desconsiderou a história, por exemplo, de um curso que se firma que é o curso de medicina, com a possibilidade, só em pronunciar, qualquer uma pessoa pode se pronunciar sobre qualquer assunto. Quando o governador se pronuncia, a ressonância disso é outra. E isso cria, obviamente, alertas. Quando o governador, o deputado Pierre, disse que falou na possibilidade de transferir o curso de medicina da UES para a Unilab. Olha, o transtorno que isso causa aos estudantes que estão cursando lá o curso, que estão se dando bem, como um dos cursos, eu não sei se foi a deputada Fernanda ou foi a deputada Miriam Sobreira, falou, não, a deputada Raquel Marques, falando hoje da importância que tem a Universidade Estadual do Ceará na avaliação desta universidade no contexto nacional, que aí tem mérito dos governantes, como tem mérito do próprio governador Ciro Gomes. Mas a comunidade acadêmica quer mais para fortalecer o ensino superior, quer mais para fortalecer a pesquisa, quer mais para fortalecer o Estado do Ceará. E só se fortalece o Estado, deputado Pierre, com a educação, que começa com a educação dada pelos prefeitos, no interior do Estado e na capital, que me refiro mais à escola fundamental, como ainda uma parte fragilizada e vulnerável do Estado do Ceará, a universidade, o curso fundamental ainda deixa muito a desejar em todos os municípios, com raras exceções de 3 ou 4 que já adotaram a escola pública de tempo integral. E o Eusébio, o colega Silão Gonçalves, é um dos exemplos de boa qualificação do ensino fundamental. Então, é o ensino, é a educação que pode prospectar um futuro melhor para as nossas gerações. Portanto, que o governador se tire de si a mão de imperador, o desejo de ser o dono da verdade, procure apaziguar os ânimos e não reanimá-los, e não dar mais questionamentos no que diz respeito ao futuro das universidades e ao futuro desses investimentos
que são devidos às universidades públicas e estaduais. Portanto, é um apelo que nós fazemos, deputado Eliano, no sentido de o governador se despir um pouco desse sentimento de que é dono de toda uma situação, que na verdade termina sendo, mas na solução dos problemas. O governador deva se sentir dono da situação na solução dos problemas e não na construção de mais problemas, como ficou perfilado nessa reunião de antes de ontem com a comunidade acadêmica de estudantes e professores do Ceará.